Quando pensamos em receita para uma boa saúde e longevidade, geralmente nos vem à cabeça uma boa dieta e prática de exercícios físicos. Entretanto, há mais um elemento importante e que nós esquecemos da sua importância. Olá, meu nome é Félix Viesch, bem-vindo e bem-vinda ao Resumidamente, canal de resumo de livros que vão te ajudar a ter abundância e longevidade. E hoje vamos falar de algo que achamos por vezes ser bobagem, porém é isso que vai te fazer viver mais e melhor a partir do livro Por que Nós Dormimos. Quantas são as vezes em que negligenciamos uma boa noite de sono? Demasiadas, não é? Às vezes, por não deixar de lado o nosso celular ou quando aquele filme interessante passa na TV. A realidade é que a longo prazo começamos a sentir efeitos drásticos na nossa saúde, tanto físicas quanto psicológicas. E se deseja ser criativo, a solução está no sono. Consegue se lembrar da última vez em que acordou sem despertador, sentindo-se vigorado e não tendo que recorrer à cafeína? Provável que a resposta seja não. E não estás sozinho. Nossa rotina do século XXI abre portas para que a carreira seja a primeira coisa que nos vem em mente e que quem dorme 8 horas não terá sucesso na vida. Aqui está algo chocante que você provavelmente não sabe. É que o hábito de dormir 6 ou 7 horas por noite abala o sistema imunológico, duplicando o risco de câncer e determinando se um indivíduo desenvolverá doenças de Alzheimer. Aumenta, além disso, o espaço para doenças cardiovasculares. Sim! Outra coisa é que quando estamos cansados, nossa vontade de comer aumenta. Apesar de estar satisfeito, nosso desejo por comida ainda é maior e isso aumenta o risco de obesidade, tanto em adultos quanto em crianças. E quando realmente a falta de sono se torna prejudicial e fatal? Isso se responde de duas maneiras. A primeira é quando, de tanto privarmos nosso sono, acabamos por desenvolver insônia progressiva que surge na meia-idade. Suas funções cerebrais param de funcionar e você morre. A segunda é quando estivermos a conduzir e do nada apagamos no volante e provocamos um acidente. Infelizmente, quando saímos da maternidade, não somos ditos que ficaremos em um estado de coma, tendo alucinações criativas e que isso consumirá 1/3 da nossa vida, não é? É aí que conhecemos Matthew Walker, cientista inglês e professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia. E seu maior objetivo, tanto quanto o meu, é de te ajudar a dormir melhor com essas 4 dicas. Talvez conheças esses 3 tipos de pessoas. A primeira costuma ser incapaz de ir à cama cedo, por mais que tentem. Geralmente é somente nas primeiras horas que conseguem cair no sono e, por consequência disso, detestam acordar cedo. Funcionam muito bem no entardecer ou na noite. Elas são as corujas noturnas ou vesperinos. Entretanto, a segunda prefere dormir e acordar mais cedo do que a média da população. Ela funciona muito bem se trabalhar pela manhã ao invés da noite. Essas são as cotovias ou matutinas. E a terceira são pessoas cujo horário de dormir, acordar e trabalhar são mais próximos à média da população. Elas se adaptam segundo o ambiente e atividade. Essas preferências e perfil se chamam cronotipos. Então, a dica número 1, descubra o seu cronotipo. Nós provavelmente já ouvimos sobre a melatonina. E se você ainda não sabe o que é, darei a descrição baseada no autor. Pense no sono como uma corrida de 100 metros nos Jogos Olímpicos. A melatonina é a voz do responsável pela cronometragem que diz: corredores aos seus lugares. E então faz o disparo de partida. Esse funcionário de cronometragem, a melatonina, determina quando a corrida, o sono, começa, mas não participa dela. A melatonina não ajuda no sono por si mesmo, principalmente se fores um indivíduo saudável e que não usa nenhum suplemento que, por sinal, possuem um efeito placebo sobre o sono. Assim que o sono inicia, a concentração de melatonina diminui lentamente ao longo da noite e pela madrugada. Ao amanhecer,
quando a luz do sol entra no cérebro pelos olhos, a libertação da melatonina é interrompida e isso informa que a corrida do sono encerra. A melatonina é também chamada do hormônio da escuridão ou hormônio do vampirismo, porque é liberada à noite. Assim sendo, para melhorar o seu sono, melhore também o ambiente para começar a dormir, certificando-se de deixar seus dispositivos móveis desligados e que haja total escuridão no seu quarto. Dica número 2. Prepare-se para dormir. Já notou que quando procuramos ficar até tarde, começamos a bocejar mais conforme o tempo passa? Pois é, isso se deve pela concentração de adenosina no seu cérebro, substância química que quanto mais acumulamos, mais você se sente sonolento. Então, com ajuda, decide suprir artificialmente o sinal da adenosina utilizando uma substância química que faz você se sentir alerta e desperto, a cafeína. A cafeína bloqueia o sinal de sonolência normalmente transmitido ao cérebro pela adenosina. Ou seja, ela engana você fazendo com que te sintas alerta, mesmo com elevados níveis de adenosina que, por outro modo, teriam induzido ao sono. Entretanto, ele leva entre 5 a 7 horas para que o fígado remova 50% da substância no seu corpo. Digamos que decidas tomar uma xícara de café por volta das 8 horas da noite. Isso quer dizer que, até às 2 horas da manhã, 50% da cafeína ainda estará circulando no seu corpo. E o sono não virá facilmente ou será tranquilo no decorrer da noite, enquanto seu cérebro luta contra a força contrária da cafeína. E não apenas no café encontramos a cafeína, bem como em certos chás e bebidas energéticas, chocolate meio amargo e sorvete, até mesmo em suplementos de emagrecimento e analgésicos. Dica número 3. Evite bebidas à base de cafeína depois das 3 horas da tarde. Você conseguiria voltar a dormir às 10 ou às 11 horas da manhã? Você consegue funcionar otimamente sem cafeína antes do meio-dia? Se a sua resposta for sim e não, respectivamente, é provável que não esteja a dormir o suficiente ou que esteja se automedicando contra o estado de privação do sono crítica. Quando não dormimos, mais e mais adenosina irá aumentar. Como um empréstimo, a dívida aumenta a cada manhã e carrega essa sonolência para o resto do dia, acumulando a dívida do sono, até que produza uma condição de privação do sono crítica e crônica prolongada, o que, em outras palavras, chamamos de insônia, que gera uma sensação de fadiga crônica e outras enfermidades. Para que isso não ocorra, é sempre bom, se possível, jamais privar o sono. E para que essa atitude não prejudique o seu trabalho, procure logo no início do dia planear todas as suas atividades e inclua um horário para dormir de verdade. Dica número 4. Procura não adiar o sono. E essas foram as 4 dicas para melhorar a sua qualidade do sono e aumentar a sua produtividade do livro Por que Não Dormimos. E o livro contém muitas outras descobertas que vão te ajudar a melhorar o seu sono. E se você gostou desse vídeo, deixe um like e subscreva-se para receber mais conteúdos parecidos do canal. Até a próxima!